Você sabia que a nossa memória começa a apagar as informações minutos depois de aprender algo novo? E que em 24 horas podemos esquecer 80% do que aprendemos no dia anterior? É a famosa curva do esquecimento, descoberta por um cientista alemão lá em 1885, que resolveu estudar a própria memória com sílabas sem sentido. Então, a cada dia que passava estudando essa lista, ele percebeu que não lembrava quase nada e que em 30 dias então tinha esquecido tudo. O que ninguém te conta é que é possível driblar essa curva do esquecimento e eu já te adianto que não é repetindo até cansar, e é isso que eu quero te contar agora. Mas antes de continuarmos, eu quero me apresentar. Meu nome é Solange, eu sou doutora em educação, eu já trabalho há mais de 25 anos na área da educação, acompanhando alunos e sempre com o mesmo problema: estudar e não lembrar nada no dia seguinte. E eu mesma passei por isso no momento que eu mais precisava estudar e não tinha muito tempo para isso, então a curva do esquecimento me pegou. Porque quando eu era mais jovem, estava lá na graduação, no mestrado, eu estudava com muita facilidade, porque eu tinha uma coisa que talvez você não tenha, eu mesma não tenho mais, que é tempo. Eu tinha tempo para revisar várias vezes, eu tinha tempo para estudar o dia todo, eu tinha tempo para me exaurir de tanto repetir. Mas as coisas mudaram quando eu fui tentar o doutorado, porque ali a minha realidade de vida era outra. Eu trabalhava 40 horas em uma universidade, eu já estava casada, eu estava grávida, então eu não tinha tempo ali no meu dia, eu tinha poucas horas para dedicar aos estudos. Nessas poucas horas que eu tinha, então eu usava o mesmo método, lia, repetia. Mas o que aconteceu é que a curva do esquecimento me pegou. Então eu fiz 2 tentativas para a seleção de doutorado e eu não passei. Foi quando eu percebi que eu não podia continuar usando o mesmo método que eu usava lá quando eu era mais jovem, que era repetir, repetir até cansar. Eu precisava estudar uma outra forma. Eu falei, não, eu preciso aqui encontrar alguma coisa que funcione com menos tempo, que eu consiga memorizar mais, com menos esforço, com o pouco tempo que eu tenho. Foi aí que as coisas começaram a se encaixar. Eu encontrei uma técnica chamada aprendizagem baseada no cérebro. Com ela, eu aprendi que estudar da forma certa recria o caminho neural, reforça as conexões, até que o cérebro automatiza o acesso àquela informação. Ou seja, você aprende mais rápido, fixa por mais tempo, sem precisar estudar por horas seguidas. E era exatamente o que eu precisava. Então eu adaptei esse método à minha rotina real de estudos e funcionou. Eu passei na 3ª tentativa e de lá para cá, se eu te disser que isso foi só o começo, eu publiquei 84 trabalhos acadêmicos, eu já fui concursada, mas o mais importante é sem deixar de aproveitar minha vida pessoal no processo. Então foi exatamente isso que chamou a atenção dos meus alunos da universidade. Um dia, depois de uma aula, uma aluna me procurou e falou: prof, como que você faz isso? Porque você está cursando doutorado, dá aula aqui na universidade e você tem a tua família, você tem filho e a gente percebe que é uma criança acompanhada, cuidada, amada. Como você consegue? Então eu disse, olha, eu não sou nenhuma super heroína, não, eu só uso a ciência a meu favor. Eu uso uma técnica de estudo que faz eu memorizar mais, com menos esforço, com o pouco tempo que eu tenho. E ela falou, nossa, prof, você precisa apresentar isso pra gente. Aí o que eu fiz? Eu organizei isso que eu apliquei nos meus estudos em uma única aula, com um conteúdo prático, passo a passo e rápido para aplicar, mesmo para quem tem pouco tempo. Então eu levei isso aos meus alunos e eles me disseram, depois de aplicar, prof, eu não sabia que podia ser tão simples, fácil e rápido estudar. Pouca gente tem acesso a esse tipo de conhecimento, prof, que é aplicado à vida de quem trabalha, cuida da casa, tem filhos e estuda. Então esse passou a ser o diferencial do que eu ensino, um conteúdo prático, passo a passo e rápido para aplicar, para quem não tem tempo de repetir até cansar.
E eu te garanto que esse tipo de conteúdo você não encontra facilmente por aí. Então eu resolvi compartilhar esse conhecimento com mais pessoas e organizei o desafio Turbine Sua Memorização em uma única aula que te ensina um método que se adapta à sua rotina, melhora a sua memorização e te ajuda a aprender rápido, com um diferencial, um material editável para aplicação imediata. E ainda um e-book que complementa a aula e aprofunda os conceitos. Você poderia passar meses estudando aprendizagem baseada no cérebro, lendo os artigos científicos, traduzindo materiais em inglês, tentando aplicar tudo sozinha. Quanto esse tempo vale para você? Mas eu resumi tudo isso em uma única aula, com embasamento, explicação simples e aplicação imediata. É o conhecimento que mudou a minha vida, a vida de milhares de alunos e pode mudar a sua também. Tudo isso por um preço simbólico muito menor do que esse conteúdo realmente tem. Então eu te pergunto, imagina conseguir memorizar mais com menos esforço e conquistar a vaga dos seus sonhos? Tudo isso sem abrir mão da sua vida pessoal no processo? Você está pronta para isso? Se a sua resposta for sim, esse desafio foi feito para você. Então, clique agora no botão abaixo, acesse o desafio Turbine Sua Memorização, receba a aula completa, material editável e fundamentos prontos para aplicar ainda hoje. Mas eu preciso te avisar que essa condição especial pode sair do ar em breve. Mas você sabe como é. O tempo passa, a rotina aperta e o esquecimento só cresce. Transforme o seu estudo em algo inteligente, baseado em ciência, direto ao ponto e voltado para o que realmente importa, memorizar mais com menos esforço. Vamos juntas?